Rothbard comenta que Keynes e seus companheiros seguiam apenas uma parte dos ensinamentos de Moore, ignorando a sua ética social que Keynes e companhia chamava de moral, né? O que acontece é o seguinte, existe uma parte final do livro do Moore em que ele vai falar sobre as responsabilidades que nós temos com os terceiros e tudo mais. E muito disso é baseado até em probabilidade, né? Probabilidade empirismo probabilístico. Mas, de qualquer forma, é uma questão do tipo, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, então a gente tem como nortear nossas ações. Então, esse peso de responsabilidade, ele é totalmente ignorado por Keynes e seus amigos, né? Então, não existia um aproveitamento da obra completa do Moore. E é o que vai ficar evidente mais para frente. Aí ele comenta: em nossa opinião, uma das maiores vantagens de sua religião, a de Moore, é que ele fazia de moral desnecessária, né? E depois eles vêm a chamar moral aquilo que é a ética social de moral. Nós repudiamos inteiramente uma responsabilidade pessoal em nós de obedecermos a regras gerais. Nós clamamos o direito de julgar o caso de cada indivíduo baseando em seus méritos e clamamos a sabedoria de fazê-lo de forma bem. Essa era uma parte muito importante de nossa fé, violenta e agressivamente mantida, e para o resto do mundo era a nossa característica mais perigosa. Nós repudiamos inteiramente os costumes morais, as convenções e o conhecimento tradicional. Nós éramos, por assim dizer, no sentido estrito do termo, imoralistas. Essa aqui é a própria fala de Keynes em 1951, se não me falha a memória. Então já não é mais um Keynes jovem, é um Keynes que realmente já teve uma boa experiência da vida, que foi até depois do Teoria Geral do Emprego e Juros da Moeda, falando sobre essas questões que eu acabei de comentar, tá? Então, de fato, é o que aconteceu, nós temos aí boas contribuições sobre isso. Ele continua: Keynes e seus companheiros, né, de acordo com Bertrand Russell, buscaram uma vida com ausência de responsabilidade, que foi o que eu comentei para vocês. E isso aqui, ele impacta muito na visão econômica de Keynes, tá? Principalmente nas coisas que ele gostaria de passar para frente. E para justificar, de acordo com Beatrice Webb, deturparam Moore. Deturparam ao ponto de aceitar somente uma parte do ensinamento de Moore para justificar os seus atos, né? Então a ideia, eu acho que falar até mais para frente, era viver uma vida cheia de felicidades, de prazeres e tudo mais, sem as responsabilidades. E para isso, né, usaram como justificativa os ensinamentos de Moore. Sua rejeição a essa parte de Moore foi tão grande que um dos seus primeiros trabalhos foi tentando desbancar a teoria probabilística de Moore, frequentista, né? Que é o que eu acabei de falar sobre o empirismo probabilístico. Que sustentava regras gerais, partindo de certo conhecimento das classes de eventos. Ou seja, é uma teoria da probabilidade que só surge, ou melhor, que a justificativa dela surgir é justamente baseado nos conhecimentos empíricos da realidade. Para esta refutação, Keynes traz a clássica teoria a priori de probabilidade, que seriam deduzidas somente pela lógica e desconsiderava a realidade empírica. Olha só. Enfim, né? É basicamente um estudo sobre mundos possíveis onde a gente ignora o mundo em si, né? Teoria que foi demolida por Richard von Mises, tá? Deixa eu ver quem que entrou antes que eu leve um susto aqui. É o browser. Browser, por favor, não me assustem. Teoria que foi demolida por Richard von Mises, que é o irmão do Ludwig von Mises. E, por sinal, essa teoria de probabilidade do Richard von Mises foi absorvida por Mises, tá? Por mais que ambos tivessem diferenças gritantes, tá? Então, nós temos aí dois irmãos que disputavam, debatiam e discordavam em muitas coisas, mas a teoria de probabilidade do Richard von Mises foi incorporada por Ludwig von Mises. Ainda sobre isso, Skidelsky comenta que o argumento de Keynes pode, então, ser interpretado como uma tentativa de libertar o indivíduo de perseguir o bem através de ações egoístas, já que não é requerido dele que tenha um certo conhecimento das prováveis consequências de suas ações que possa agir racionalmente. Essa é a parte, em outras palavras, de sua contínua campanha contra a moralidade cristã. Isso seria apreciado por sua audiência, mesmo que a conexão não seja óbvia para o leitor moderno. Isso aqui é de fato, tá? Uma experiência minha que eu tive, que meus professores mais hardcore da ala keynesiana, né, eles eram bem anticristãos, assim, né, e Keynes também tinha essa posição anticristã. Mas, genericamente, Keynes liga a racionalidade à conveniência. As circunstâncias da ação se tornam a mais importante consideração no julgamento da probabilidade de retidão. Ao limitar a possibilidade de conhecimentos seguros, Keynes aumentou o escopo do julgamento intuitivo.